Nós temos o prazer de ter em nossa bancada, em nossos estúdios hoje, a doutora Márcia Santos, vereadora da Câmara de Jacareí, vereadora do PV. Doutora Márcia, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui em nossa bancada. É uma situação difícil essa reintegração da Irmandade à Santa Casa. Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, até mesmo quando coloca isso para a Irmandade. Ela esteve afastada por 16 anos. Voltando no contexto histórico, a Santa Casa ela foi, no dia seguinte, falado à Irmandade que não seria mais o gestor da Santa Casa. Foram arrancados, literalmente, deste hospital que eles têm a história inserida. As paredes têm parte da sua família. E hoje, com essa transição da prefeitura, que está sob intervenção há 16 anos, reintegrar, ainda temos um tempo muito curto, né? Como falou a Malu, que é Maria Luísa. Em abril, eles começaram a constituir novamente a executiva da Irmandade. Então, antes não existia. E há menos de 60 dias se constituiu os membros dessa Irmandade. E há menos de 60 dias também se tomou posse de como está a Santa Casa, como é que é a lógica hoje da saúde pública no nosso município, no nosso país, na nossa região, porque se vamos administrar, eu penso, como médica, né, esse olhar da Irmandade, até mesmo com uma certa insegurança de assumir sem ter os dados precisos, a gente vive numa situação diferente da saúde pública. As contas da Santa Casa, eles não tinham conhecimento, estão tomando posse agora. Ficaria muito difícil realmente eles tomarem um partido ou falar se é bom ou ruim, mesmo porque eles desconhecem como é que está todo o cenário da Santa Casa. A Malu, como presidente, é um membro hoje, uma executiva de 15 membros. Eles estão fazendo uma auditoria de todas as contas. Ela entrou em contato eu sou membro da Comissão de Saúde, né, da Câmara também, então ela entrou em contato com a nossa comissão. Ela apontou a auditoria que está fazendo ao longo desses 15 anos das contas, da dívida que existe, como será também o endossamento da dívida de quase 100 milhões. A Santa Casa ela perdeu, esses 100 milhões, teve esse incremento por conta de processos trabalhistas, perda dos SEBAS. Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, todas as entidades públicas, filantrópicas, da saúde, elas têm um selo de filantropia, que a gente chama SEBAS. Esse selo faz com que elas tenham desconto nos impostos, nos tributos, nos encargos trabalhistas e da empresa como um todo, né? na organização como um todo. E a Santa Casa, ela perdeu esse selo. Então, os encargos que ela tinha eram como uma empresa comum. Acaba sendo o dobro, praticamente. Não tem nenhum benefício. Nenhum. Então, ela tem hoje, com essa perda do SEBAS, ela teve um acréscimo na sua dívida em torno de 40 milhões. Por isso, esses 100 milhões de dívida. E, ao mesmo tempo, nesse transcorrer desses 16 anos, no último ano, teve um empréstimo de mais de 10 milhões, que não se sabe onde foi aplicado no orçamento da Santa Casa. Então, imagina, a Irmandade sabe de uma dívida de 100 milhões, na calada da noite teve um empréstimo de 10 milhões que não sabe onde vai se aplicar. É muito difícil ela chegar realmente numa audiência e falar, olha, eu vou tomar um partido, se eu ainda não sei quem vai pagar a conta, como eu vou ter recursos para gerenciar isso. Como a senhora está vendo a participação da Prefeitura nessa questão, né, do Executivo? O Executivo, ele tem pagado as contas, né? Sim. A Santa Casa, de fato, ela é um hospital público municipal. Não tem como dizer de outra forma, é o nosso único. Então, a Prefeitura ela tem investido em torno de 40 milhões, né, na Santa Casa, com possibilidade de certos incrementos de acordo com as necessidades da Santa Casa. Não, tem poucos recursos que vêm do Estado e do Federal. Infelizmente, é uma questão nacional, né, vamos dizer assim.
Tem que cobrar dos deputados. Temos, né? estamos cobrando e temos que cobrar. E aqui eu peço até o apoio de todos os ouvintes também, porque é a nossa saúde. Né? Hoje, o município, todos os municípios, eles mandam o recurso para o dinheiro, para o governo federal, né? A gente paga os nossos impostos, vai o governo federal e o estadual, e isso não está voltando para o município. Entra do nosso imposto, do ICMS, do IPI, que é do município, é que custeia a saúde de todos, de cada município. Tem São também, José, tem também as emendas, né? Sim, tem as emendas federais. Tem, né? as emendas federais que ajudam no custeio em algumas obras, que estão cada vez mais escassas, mas nós estamos fazendo uma ação mais incisiva com relação a isso. A prefeitura ela tem uma previsão para acabar a interdição agora em junho. Conversou com algumas entidades, algumas OS que têm vínculo com algumas faculdades de medicina, a possibilidade de ajudar nessa gestão da Santa Casa, mesmo porque se a Irmandade assumir, como a gente comentou, ela está ainda tomando posse, apropriando ainda da lógica da Santa Casa, no cenário que é hoje. Então, a OS ela ajudaria nisso. E a Prefeitura, ela é o devedor desses 100 milhões e a Prefeitura vai custear sempre a Santa Casa, porque lá os leitos são SUS. Então, é dívida, é dever do município, sempre. Doutora, a gente, mudando um pouquinho de assunto, Sim. a gente queria falar de outros desafios da cidade, né? Não é só a Santa Casa, né? Não é só. Existem muitos desafios para enfrentar em Jacareí, né? Como a senhora, como vereadora, quais os problemas que devem ser atacados de maneira urgente? A questão das obras, a senhora acha que é um problema? Eu acho assim, nossa grande dificuldade é o andamento das obras, sem dúvida. Hoje a cidade toda, principalmente na área oeste, após a ponte, São João, né, nossa região, tem várias obras hoje do SAI que são necessárias, porque nossa cidade é uma cidade antiga, né, que começou em torno de uma fábrica, onde ainda existe manilha para tudo que é lado. Então imagina uma cidade moderna, em plena 2019, ainda tem manilhas ainda para a captar o esgoto dessa cidade. Então a gente precisa chegar a uma meta de quase de 90%, 100% desse tratamento. E aí, infelizmente, todos nós temos que ser mais resilientes em entendermos que o benefício que essas obras vão dar a todos nós. Né? Não dá para a gente ficar ainda jogando o esgoto no rio. Precisamos, e não é água voltar para as nossas casas. Então, as obras precisam continuar e nós, vereadores, buscar recurso para que isso ocorra. Né? O prefeito, ele está tramitando no governo federal o CAF, que é um projeto de financiamento para algumas obras no nosso município, a ponte, a prainha, algumas áreas de arborização, esgoto, drenagem, que a nossa cidade precisa caminhar para frente. Não dá ainda para ser da época da carroça e do cavalo, temos que caminhar. A gente sabe que a senhora gostaria que o andamento das obras, né, tivessem mais disponíveis, né, sim, para o acompanhamento do cidadão, né? O cidadão pudesse acompanhar todas essas obras em andamento, se está parada, se não está. Está tramitando na casa um projeto de minha autoria justamente sobre isso, sobre a transparência. Então, todas as obras, elas terão no escopo, e até tem aquele código, né, que a gente pode ver pelo celular, a identificação direto no site, prazo, financiamento, quem é o agente fiscalizador da prefeitura, quem é a empresa responsável, o orçamento para aquela obra, para que cada cidadão ele também possa fiscalizar e cobrar também as obras. Porque já melhorou muito, né, a questão da Sim. transparência, né? A gente Sim. tem visto que muitos dados aparecem lá, mas pelo visto esses não estão ainda, né? Não. Falta ainda. Tem a obra, tem a data e a saída, o custeio. Muitas vezes muda o prazo da obra, né, por causa dos aditamentos. A gente sabe que isso
é uma máxima, né, é comum, mas falta também determinar quem é o agente fiscalizador da prefeitura. Quem é responsável da obra? Quem fiscaliza da obra? O cidadão ele precisa saber a quem ele cobrar dentro da prefeitura. Ele não pode cobrar diretamente a empresa, mas a prefeitura, que é o comprador dessa obra, vamos dizer assim, é quem está diretamente fiscalizando, vai ter um agente lá a quem nós, enquanto cidadãos, enquanto legisladores, podemos diretamente cobrar e contribuir também na fiscalização. Pois é. A gente sabe também que tem um projeto da senhora, que talvez seja uma menina dos olhos, dos parklets. Os parklets. Explica pra gente o que é esse projeto. As mini e por que a senhora vê como importante, né? É um fomento para o comércio. Conta pra gente o que é um parklet. O parklet é como se fosse uma mini praça. Todo estabelecimento comercial, até uma livraria, uma loja ou uma lanchonete, ela pode, com a escolha, vamos dizer assim, da prefeitura, a prefeitura que vai determinar se é possível naquela área ou não, porque ela vai ver a mobilidade ali, o trânsito. Ela pode determinar que 2 vagas de carro do estacionamento, o estabelecimento ele pode fazer como se fosse uma extensão daquele estabelecimento. Mas aqui eu quero deixar bem ciente para todo mundo, essa extensão é pública, não é do estabelecimento. O estabelecimento ele vai locar, ele vai fazer a manutenção, pode fazer sua área lúdica. Imagina uma livraria que pode fazer uma extensão com mesas, cadeiras naquelas 2 vagas do estacionamento, pode colocar uma caixa de livros lá, pode ter uma contação de história para as crianças, pode chegar um grupo de idosos conversar e falar um pouquinho sobre a sua história, sobre poemas. É um fomento direto ao estabelecimento, e isso a gente vê nos dados, que tem um acréscimo de mais de 20% de retorno ao estabelecimento comercial, como uma oportunidade da nossa cidade. Além de ficar mais bela, tem uma área, um espaço público e lúdico, né, agradável para todo cidadão. A gente pode falar que é um projeto para humanizar a cidade? Sim, de integração, sim. E de acessibilidade também. Porque essas 2 vagas, né, que podem acomodar quase 300 pessoas durante o dia, se eu não quiser ir de carro, eu vou de bicicleta, posso ter um espaço ali dentro dessa mini praça, né, que é os parklets, para estacionar minha bicicleta e conviver com outras pessoas ali, né? É uma área de sustentabilidade, uma área que facilita a acessibilidade, uma área de integração social. E a senhora tem convencido os seus pares? Sim, todos estavam ansiosos. A gente aprovou já e o prefeito já sancionou a lei. Então agora? Agora é estabelecimentos, mão à obra, construir. Alguns já entraram na prefeitura a solicitação e estou esperando ansiosamente para as inaugurações lá para estar presente e levar a população. Doutora Márcia, a gente está encerrando a entrevista. A gente queria agradecer, mas deixar o microfone aberto aí para a senhora falar com o cidadão de Jacareí, o que eles podem esperar da sua cidade neste ano ainda. Nós estamos, assim, eu falo enquanto vereadora, trabalhando muito por nós, né? Porque por você, jacareense, por todos nós que fazem parte dessa família Jacareí. Todos que me conhecem sabem o olhar, o brilho que eu tenho quando eu falo da minha cidade. Não sou nascida em Jacareí, mas lá é meu lugar, lá é minha cidade. E o que esperamos? Muito trabalho e Jacareí sair da sombra, crescer e cada um de nós marcar nesse estado, enquanto jacareenses, o nosso lugar. Aqui viemos. Obrigada a todos. Nós aqui agradecemos, doutora Márcia Santos, tivemos o prazer de receber a vereadora de Jacareí, que veio aqui conversar conosco e também com você, telespectador, não, internauta e, claro, jacariense. Muito obrigado, doutora Márcia.